Nas profundezas do coração da floresta amazônica, existe uma caverna tão grande que desafia a lógica, estendendo-se por 610 metros. Esse túnel é tão grande que um ser humano poderia facilmente andar por dentro dele. Em suas paredes estão gravadas profundas e misteriosas marcas de garras, mas essa é apenas uma de muitas. Se você viajar para o sul do Brasil, encontrará mais de 1.500 cavernas semelhantes, que variam de pequenas tocas modestas a passagens enormes. Essas não são as cavernas comuns, assustadoras e cheias de morcegos. Elas são os que os pesquisadores chamam de paleotocas, também conhecidas como estruturas subterrâneas antigas escavadas por criaturas tão colossais que fazem os elefantes modernos parecerem pequenos. Seja qual for a criatura que cavou esses túneis, ela deslocou 800 elefantes de terra. Eu sei, ainda parece uma caverna normal, mas os especialistas notaram que essa era especial porque as paredes eram muito limpas e arredondadas, e o piso era muito liso. Além disso, nenhuma água ou erosão deixa esses sinais de grande poder de escavação. Essas cavernas brasileiras são os maiores registros geológicos de atividade animal do planeta. É como tropeçar em uma casa pré-histórica feita por criaturas do tamanho de carros. Para desvendar esse mistério, os pesquisadores analisaram as marcas de arranhões nas paredes e perceberam que provavelmente foram feitas por preguiças terrestres gigantes, uma espécie chamada Valgipes, que pode pesar cerca de 4 toneladas e comer o cardápio anual médio em cerca de 3 dias. Apesar de serem enormes, esses animais não eram domadores de terra. Eles precisavam trabalhar em grupos se quisessem cavar túneis tão longos. É por isso que os cientistas acreditam que muitas preguiças compartilhavam o mesmo túnel e o cavavam juntas. Até mesmo alguns tatus gigantes podem ter ajudado na escavação. Afinal, eles eram escavadores ridiculamente habilidosos e também viviam lá. Ok, mas por que uma preguiça gigante ou um tatu precisariam de uma toca subterrânea de 600 metros de comprimento? Ótima pergunta. E a verdade é que os cientistas não têm certeza absoluta. Não faz sentido que eles cavassem túneis tão grandes apenas para escapar de predadores, especialmente porque os túneis eram grandes o suficiente para um tigre dente de sabre rastejar por eles, por exemplo. Portanto, a menos que eles tenham instalado sistemas de segurança pré-históricos, essa teoria tem falhas. A melhor aposta provavelmente é o clima. Naquela época, tudo era mais seco e mais frio, e algumas espécies de preguiças gigantes estavam vivendo suas melhores vidas quando a Terra estava fazendo a transição entre períodos frios e mais quentes. Seus corpos grandes geralmente protegiam esses animais das mudanças de temperatura, mas flutuações drásticas provavelmente os faziam se esconder para sobreviver. Além disso, assim como as preguiças modernas, as preguiças gigantes provavelmente tinham dificuldade em manter a temperatura corporal, e ir para o subsolo por um tempo é uma ótima maneira de proteger seus bebês e economizar energia. Afinal de contas, quanto maior você for, mais energia você gasta. Alguns cientistas acreditam que esses túneis podem ter tido inquilinos rotativos. Uma preguiça entrava, cavava um pouco, deixava algumas marcas de arranhões, saía, e algum tempo depois, outra entrava no local e acrescentava seus próprios toques de decoração. Um albergue para a megafauna antiga. Todas as evidências apontam mais para uma situação de compartilhamento no tempo do que para uma propriedade privada pré-histórica. Afinal de contas, essas criaturas não eram exatamente borboletas sociais. A maioria das preguiças e tatus costuma manter as coisas estritamente individuais, apenas mãe e bebê. Sim, as preguiças pais ficavam por perto apenas para a parte boa. Mas você provavelmente notou um pequeno detalhe. Esses animais não existem mais. Eles foram extintos há 11 mil anos, bem na época em que os humanos começaram a se popularizar na Terra, quando outra era glacial estava terminando. De fato, 80% de todos os mamíferos com peso superior a 1 quilo desapareceram nessa época. O primeiro culpado é, obviamente, o suspeito de sempre, os seres humanos. Há cerca de 10 mil anos, uma onda de caçadores habilidosos usando ferramentas distintas como pontas de lança se espalhou pela América do Norte. A teoria diz que os animais americanos não estavam acostumados com esse novo predador, o que os tornou alvos fáceis. Quando os grandes herbívoros começaram a desaparecer, os grandes carnívoros os seguiram. Eles não tinham alimento suficiente para sobreviver. E não foi apenas a caça excessiva que causou alguns danos. Os primeiros seres humanos também podem ter prejudicado os ecossistemas de forma a dificultar a sobrevivência de espécies grandes. Mas espere, há outro suspeito: a mudança climática. Na mesma época, o clima da Terra sofreu uma grande mudança. O clima estava passando de muito frio para apenas um pouco frio.
Para que você saiba, a temperatura da Terra era de cerca de 8 graus Celsius, fazendo com que as estações mudassem e as plantas perecessem. E se as plantas não existem mais, os grandes animais que as comem, como nossas amigas preguiças gigantes, têm menos nutrientes, o que os torna ainda mais vulneráveis. Muitos cientistas agora acreditam que tanto o impacto humano quanto a mudança climática tiveram um papel importante, mas de maneiras diferentes dependendo da região. Em alguns lugares, os seres humanos podem ter desequilibrado a balança. Em outros, a própria natureza fez o trabalho. De qualquer forma, foi uma tempestade perfeita que acabou com a Era dos Gigantes. Acontece que ser enorme nem sempre é uma vantagem. Animais gigantes tendem a viver mais tempo e a se reproduzir lentamente, o que os torna alvos fáceis quando ocorre um desastre. Além disso, leva muito tempo para que esses animais se recuperem. Depois que os dinossauros desapareceram, por exemplo, foram necessários 15 milhões de anos para que novos megaminídeos entrassem em cena. A última grande extinção ocorreu há cerca de 12 mil anos, o que não foi tempo suficiente para a evolução de novos animais de grande porte. Os maiores animais terrestres de hoje, como elefantes, rinocerontes e bisões, não são recém-chegados. Na verdade, eles são sobreviventes resistentes desse caos antigo. E bem, pelo menos ainda vivemos ao lado da baleia azul, o maior mamífero de todos os tempos. Mas por que alguns animais pré-históricos se tornaram tão gigantescos? Bem, ser grande tem algumas vantagens. Apesar de toda a questão da extinção, mantém você a salvo dos predadores e te ajuda a vencer a luta pela comida. Se os comedores de plantas ficavam mais volumosos, os predadores também precisavam aumentar o nível, só para acompanhar o ritmo. E o ambiente desempenha um papel importante. Os animais de sangue frio podem crescer mais em lugares quentes para se manterem frescos, e os gigantes de sangue quente se desenvolvem em lugares frios para se manterem aquecidos. Um paleontólogo chegou a sugerir que alguns vegetarianos do tamanho de dinossauros precisavam de uma barriga enorme apenas para digerir as plantas duras e lenhosas de sua época, como se tivessem um buffet de saladas dentro do próprio corpo. Tem também a questão do oxigênio. Naquela época, a atmosfera da Terra tinha muito mais oxigênio. Isso é muito importante, especialmente para criaturas com sistemas respiratórios menos eficientes, como os insetos. Níveis mais altos de oxigênio significavam que seus corpos podiam suportar mais crescimento e mais atividade, uma espécie de modo turbo da natureza. Também precisamos discutir os ossos, especificamente os mais leves. Muitos dinossauros enormes tinham sacos de ar embutidos em seus esqueletos, assim como as aves modernas. Isso tornava seus ossos fortes, mas não ridiculamente pesados, o que significava que eles podiam crescer em altura ou comprimento sem desmoronar sob seu próprio peso. Esses sacos de ar também ajudavam no resfriamento, o que é muito importante quando você é basicamente um forno ambulante de músculos. Por outro lado, os mamíferos modernos são limitados pela gravidade e pela biologia. Corpos maiores precisam de coração, pulmões e pressão sanguínea mais fortes apenas para continuar funcionando, e a Terra não oferece muito apoio. Isso também explica porque as baleias ficaram ainda maiores do que os dinossauros. O oceano funciona como um sistema de suporte natural, o que significa que a flutuabilidade ajuda a sustentar toda essa massa, de modo que as baleias azuis podem atingir impressionantes 150 toneladas, sem que se transformem em panquecas. Em terra, esse tipo de tamanho seria um sério risco para a saúde. Portanto, os gigantes antigos não eram apenas aberrações da natureza, eles eram resultado da combinação certa de ar, alimento, física e ambiente trabalhando juntos da maneira certa. Todo evento de extinção certamente é uma chatice para as preguiças gigantes que trabalhavam como gigantescos engenheiros da natureza, mas certamente nos impediu de compartilhar o planeta com insetos do tamanho de corvos, como alguns tipos de grifinos ou milípedes que chegam a quase 2 metros de comprimento. Caramba! Agora, se me dão licença, vou apreciar as preguiças modernas, lentas, pequenas e, felizmente, incapazes de terraformar a paisagem e me causar ataques de pânico relacionados a insetos. Cientistas descobriram recentemente as passagens ocultas de Leonardo da Vinci sobre um castelo medieval na Itália. Eles seguiram um esboço recém-encontrado do século XV, feito pelo criador da Mona Lisa, e encontraram uma das maravilhas arquitetônicas inexploradas da Era do Renascimento. A construção do Castelo Sforza começou em 1358, mas foi destruída cerca de um século depois, durante uma crise local. Então, em 1450, Francesco Sforza, o Duque de Milão, decidiu reconstruí-lo sobre as antigas ruínas. Depois que ele faleceu, seu filho Ludovico assumiu o controle e continuou melhorando o local, e contratou alguns dos melhores artistas da época, incluindo Leonardo da Vinci, para decorar suas paredes.
Ainda hoje podemos ver os afrescos de Leonardo na Sala das Tábuas de Madeira. Enquanto trabalhava no castelo, Da Vinci também registrou algumas passagens subterrâneas históricas escondidas sob a parede externa. O desenho, datado entre 1487 e 1490, foi encontrado no Institut de France, em Paris. O esboço é altamente preciso e prova que o gênio italiano estava realmente interessado no projeto de fortificação e era excelente em documentar estruturas existentes. Registros históricos mostram que Ludovico ordenou a construção de uma passagem subterrânea que levava diretamente a uma basílica, onde sua esposa estava enterrada. Ludovico casou-se com Beatrice em 1491 e eles tiveram um casamento feliz, mas tragicamente curto, pois Beatrice faleceu durante o parto em 1497. O duque se trancou por semanas, deixou crescer a barba e usou apenas roupas pretas enquanto chorava por sua amada esposa. O túnel secreto pode ter se estendido por 800 metros e permitiria que Ludovico visitasse o túmulo dela em particular. A passagem poderia ter servido como uma rota de fuga se o castelo estivesse sendo cercado. A existência dos túneis permaneceu como um dos mistérios da Renascença durante anos, pois ninguém sabia ao certo se estavam lá. Mas agora os cientistas finalmente descobriram a história secreta. Eles usaram uma combinação de radar de penetração no solo e escaneamento a laser para construir um modelo 3D preciso de todas as estruturas sob o castelo. Encontraram os túneis mencionados por Da Vinci em seus desenhos e que, ao que parece, podem ser apenas uma pequena parte de todo um sistema de passagens subterrâneas históricas. O objetivo é criar um gêmeo digital completo do castelo que mostrará não apenas todas as construções preservadas, mas também as antigas que não são mais visíveis. Eles também planejam adicionar realidade aumentada aos caminhos virtuais para permitir que os visitantes descubram as passagens ocultas de Leonardo da Vinci. Não sabemos se o gênio realmente participou da construção delas, que os cientistas descobriram recentemente, mas temos conhecimento de algumas outras invenções de Leonardo da Vinci. Ele criou o primeiro mapa semelhante a um satélite em 1502, muito antes de a fotografia ou satélites serem sequer um conceito. Uma figura famosa na Itália, Cesare Borgia, convidou Leonardo para ir a uma pequena cidade chamada Imola, perto de Bolonha, para criar um mapa altamente detalhado. Naquela época, os mapas não eram muito precisos, pois ninguém havia descoberto como mostrar distâncias exatas em uma escala menor. Em vez disso, as pessoas gastavam muito tempo decorando-os com dragões, rosas, castelos sofisticados, cadeias de montanhas, flores e outros detalhes artísticos. Esses mapas pareciam mais pinturas bonitas para serem exibidas do que ferramentas práticas de navegação. Mas Cesare Borgia queria algo realmente funcional e Leonardo conseguiu revolucionar o campo da cartografia. Se você comparar as imagens de satélite de Imola hoje com o mapa de Leonardo, as semelhanças são impressionantes. Ele capturou cada beco, curva das ruas, vias e até mesmo os tamanhos exatos dos edifícios. E fez tudo isso à mão, usando apenas um lápis, uma régua, um compasso e várias de suas próprias invenções inteligentes. Para reunir todos os dados necessários, o gênio andou pelas ruas durante semanas com uma grande roda que girava à medida que ele se movia, registrando a distância com um cabo. Usando a bússola magnética, determinou direções precisas. Ele também desenvolveu uma ferramenta semelhante a um transferidor que media os ângulos dentro de um círculo. Com isso, podia rastrear as curvas exatas de cada rua e o tamanho dos cruzamentos. Descobriu ainda as distâncias entre as casas e as ruas principais. Depois, usou suas anotações e cálculos para desenhar o mapa em escala com incrível precisão. Em seu trabalho, Da Vinci também usou uma técnica desenvolvida pelo humanista florentino Leon Battista Alberti, que havia criado um método de mapeamento em que era possível colocar uma cidade inteira dentro de um círculo usando coordenadas polares. No centro da cidade, 8 linhas retas se encontravam, representando as principais direções de uma bússola. Leonardo usou este sistema para dividir a cidade em 8 seções e não ignorou nem mesmo os menores edifícios, o que tornou seu mapa um dos mais avançados de sua época. O gênio italiano tinha um grande sonho de construir uma máquina que permitisse que as pessoas voassem. Assim, estudou como pássaros, morcegos e papagaios se moviam no ar e projetou uma máquina voadora especial.
Ele acreditava que, se pudessem copiar esses movimentos, os seres humanos poderiam voar como eles. O projeto de Da Vinci se parecia muito com um morcego, com 2 asas grandes e pontiagudas que se estendiam por mais de 10 metros de largura. Ele planejava construir a estrutura com madeira de pinho leve e cobri-la com seda crua para torná-la forte, mas não muito pesada. A pessoa que o pilotava ficaria deitada de barriga para baixo em uma tábua de madeira no centro. Para fazer as asas baterem, o piloto teria de acionar uma manivela com os pés, que era conectada a um sistema de hastes e polias. Havia também uma manivela para aumentar a potência e até mesmo um capacete para ajudar na direção. Quando a pessoa movesse as mãos e os pés, as asas bateriam e girariam, exatamente como as de um pássaro. Mas havia um grande problema. Os seres humanos não têm força suficiente para fazer a máquina levantar do chão. Embora pudesse ter funcionado uma vez no ar, não havia como fazer alguém voar por conta própria. Leonardo provavelmente percebeu isso, mas sua incrível ideia ainda inspirou máquinas voadoras que surgiram séculos depois. Da Vinci estava muito à frente de seu tempo com muitas de suas invenções, mas sua ideia de um robô humanoide era especialmente futurista. Ele estava trabalhando sob o patrocínio da família Sforza, a mesma que mandou construir os antigos túneis da Itália. O gênio projetou um cavaleiro mecânico que podia mover os braços, girar o pescoço e até mesmo abrir e fechar a boca. O inventor italiano tinha bons conhecimentos de anatomia e da mecânica dos movimentos corporais que o ajudaram nisso. Sua criação em comum usava um sistema externo de cabos. Uma manivela manual o colocava em movimento e havia também um mecanismo interno acionado por engrenagens. Cerca de 450 anos depois, na década de 1950, os esboços detalhados do cavaleiro robótico de Da Vinci foram redescobertos. Vários pesquisadores tentaram recriar o robô a partir desses esboços. Em 2002, um roboticista que desenvolveu sistemas para a NASA e a Lockheed Martin inspirou-se nas anotações antigas e construiu um modelo funcional do cavaleiro robótico de Da Vinci. Outro projeto que Leonardo criou para o Duque Sforza foi um tipo especial de ponte que podia ser desmontada e transportada facilmente. Ela foi feita para as forças de defesa que precisavam atravessar rios ou fossos durante a viagem. Essa ponte balançava sobre a água e aterrissava do outro lado. Tinha rodas e usava um sistema de corda e polia para que pudesse ser montada rapidamente e guardada com a mesma velocidade. Para mantê-la estável, ela tinha até mesmo um peso especial para ajudar a equilibrá-la. Leonardo escreveu em suas anotações que a ponte era leve, porém forte, e projetou várias como essa para o Duque. Um de seus outros projetos era uma ponte que poderia ser construída muito rapidamente e as forças de defesa se deslocariam passando por vários rios. À medida que os cientistas continuam a estudar as passagens ocultas de Leonardo da Vinci, eles revelam novos capítulos da história humana. Quem sabe que outras maravilhas arquitetônicas inexploradas encontrarão? Túneis, metrô, sistemas subterrâneos e até passagens secretas para as casas dos ricos e famosos. Por que precisamos de túneis, você pode se perguntar? Para nos escondermos. Muitas cidades têm estruturas e até mesmo os doppelgangers subterrâneos. Agora, vamos deixar claro, essas passagens normalmente não estão conectadas, ao contrário do boato popular que afirma que era possível ir da Escócia à Turquia, usando estruturas subterrâneas construídas há cerca de 5.000 anos. Quer dizer, parece loucura até hoje. Imagine construir isso naquele tempo. Esses túneis têm um nome oficial, Erdstall, e provavelmente foram construídos na Idade Média. No entanto, ainda não temos informações exatas sobre a data. A maior concentração deles está na Baviera, Alemanha, mas também há muitos deles na Grã-Bretanha e na França. Os túneis Erdstall, um tipo único de passagem de terra encontrado em todo o mundo, são caracterizados por seus corredores estreitos e ovais e pontos de estrangulamento apertados conhecidos como schlupfs ou slip-outs. Apesar das especulações, sua finalidade permanece um mistério. No entanto, alguns têm lareiras e até aberturas de ventilação, o que pode significar que eram usados principalmente como abrigo. Datados da Idade Média, possivelmente já no século XII, os túneis Erdstall carecem de sinais arqueológicos e registros históricos. Portanto, não é surpresa que haja muitos rumores sobre seu uso. Alguns cientistas têm certeza de que eram espaços de armazenamento, embora sua estreiteza torne isso impraticável.
Outra ideia é que serviam de esconderijo para os fazendeiros durante os ataques tribais. Entretanto, seu único ponto de entrada levanta dúvidas sobre sua eficácia em evitar ameaças. Agora, se você está se sentindo como Indiana Jones e quer se aventurar nesses túneis, está com sorte. Algumas estruturas, como a Erdstal Hartgoblucken, na Áustria, recebem visitantes ansiosos para explorar essas construções enigmáticas. No entanto, a maioria delas está fechada aos olhos do público. As origens dos túneis Erdstal permanecem amplamente desconhecidas, assim como suas funções reais. E se você acha que, estamos no século XXI, podemos estudar praticamente tudo, bem, está errado. O que torna esses locais difíceis de estudar são os limites estreitos. Os métodos tradicionais de levantamento geralmente se mostram inadequados em tais espaços. Para lidar com esse problema, os cientistas usam um dispositivo portátil que integra uma câmera RGB, um giroscópio e sensores de profundidade de alta resolução, o que lhes permite capturar detalhes intrincados dos túneis. Eles também utilizam técnicas modernas, como levantamento em 3D, na esperança de descobrir as verdadeiras origens e propósitos dessas estruturas. Uma hipótese até sugere que podem ter sido adaptações mal concebidas, abandonadas quando suas inadequações se tornaram aparentes. Ainda assim, nem todos concordam com essa ideia. Outras teorias sugerem que serviam a propósitos espirituais, enquanto a ideia mais intrigante especula que esses túneis podem ser remanescentes de civilizações extraterrestres. Os especialistas acreditam que eles podem ter sido usados para questões práticas, como celeiros ou esconderijos de saqueadores. Como não temos informações exatas sobre quem e quando os construiu, pode ter sido praticamente qualquer pessoa, até mesmo uma preguiça. Não sou lunática. As preguiças são capazes de construir túneis gigantes. Veja só, em 2009, um fazendeiro no sul do Brasil estava dirigindo seu trator em um milharal quando, de repente, afundou no chão. Ele logo descobriu que havia rompido a parte superior de um túnel subterrâneo. Quando os pesquisadores foram investigar, encontraram uma passagem com cerca de 2 metros de altura e os mesmos 2 metros de largura, estendendo-se por cerca de 15 metros de comprimento, logo abaixo da casa do fazendeiro. Quando olharam mais de perto, viram imediatamente marcas profundas de garras nas paredes. Essa foi a prova de que a passagem não havia sido feita por uma pessoa. Então, o que o fazendeiro descobriu foi uma paleotoca de megafauna, um túnel pré-histórico cavado por criaturas antigas, como preguiças terrestres gigantes ou tatus gigantes de mais de 10 mil anos atrás. Sei que é difícil imaginar esses animais, mas deixa eu ajudar. Pegue um hamster. Agora, aumente-o para o tamanho de um elefante. Não se esqueça, esse hamster de 4 metros de altura também podia andar sobre 2 pernas. Em sua época, cerca de 15 milhões a 10 mil anos atrás, muitas espécies de preguiças e tatus gigantes percorriam as Américas, alguns desses animais até cavando túneis semelhantes. Hoje, muitos desses estão cheios de sedimentos, embora alguns permaneçam claros, semelhantes ao que o fazendeiro descobriu. Esse achado de 2009 despertou um interesse significativo, levando à descoberta de mais de 1.500 paleotocas no sul do Brasil, tornando-a a área com maior concentração desses locais em todo o mundo. Mas ninguém sabe exatamente por que há tantos deles no sul do país. Embora existam algumas paleotocas em toda a América do Sul, nenhuma foi encontrada na do Norte, o que é estranho, já que essas enormes preguiças percorriam todo o continente. A finalidade exata dessas grandes tocas permanece um mistério, mas os cientistas acreditam que podem ter servido como espaços de amamentação, regulação de temperatura ou áreas de hibernação. Os túneis provavelmente se desenvolveram ao longo dos séculos, à medida que as sucessivas gerações de preguiças e tatus os expandiram. Agora vamos dar uma olhada nos Fogous. Não é a iguaria fatal japonesa. E não é uma cidade da Nova Guiné. Para vê-los, temos que viajar para o Reino Unido. Eles também são construções subterrâneas, mas não se parecem exatamente com túneis, e sim estruturas de pedra seca. Parece que uma caverna foi decorada com pedras por dentro. Existem apenas cerca de 15 desses Fogous encontrados até o momento, a maioria na Cornualha. De acordo com as estimativas, esses túneis foram construídos há cerca de 2.400 anos e ainda estão em condições perfeitas, o que é realmente fascinante.
Quero dizer, naquela época, as pessoas não tinham nenhum tipo de maquinário legal, mas essas estruturas ainda duram. E se você se atrever a comprar um apartamento hoje, bem, é provável que não fique muito satisfeito com a qualidade. Voltando aos nossos fogões, não há nada de extraordinário em seu suposto propósito. Eles poderiam ser usados para fins espirituais, como um lugar para se esconder ou para armazenar alimentos. A aplicação mais recente, no entanto, é um pouco estranha. Acho que não é segredo para ninguém que a Inglaterra é famosa por sua umidade excessiva. E se você quiser armazenar alimentos adequadamente, deve evitar a umidade a todo custo. Caso contrário, diga bem-vindo ao mofo e aos fungos. No entanto, os povos antigos não eram de todo estúpidos ou não teriam sobrevivido, e você e eu não estaríamos aqui agora. Portanto, eles podem ter adaptado esses fogões para armazenar apenas alguns produtos, aqueles que já tinham mofo natural, ajudando na preservação de alimentos perecíveis, como leite, manteiga e queijo. Mas essas são apenas especulações. A verdadeira razão pela qual foram construídos permanece desconhecida. O que torna os fogões únicos é o fato de serem túneis construídos intencionalmente, e não apenas minas escavadas como as dos País de Gales. Eles foram criados cavando trincheiras profundas, forrados com lajes de pedra, cobertos com pedras e em seguida preenchidos. Tudo isso exigiu muito tempo e esforço. Ainda assim, por mais difícil que tenha sido sua construção, as cidades ao redor do mundo são geralmente erguidas sobre intrincados sistemas de túneis, cada um exclusivo de sua localização. Por exemplo, Paris é famosa por suas extensas pedreiras subterrâneas que foram abandonadas há anos, mas ainda representam um risco de colapso em certas áreas acima. Londres possui uma das maiores redes de túneis do mundo, incluindo muitas que foram criadas especialmente para fins militares. Em Nova York há rumores de passagens secretas, enquanto Los Angeles tem túneis antigos da época da Lei Seca usados por bares clandestinos. Muitas outras cidades também têm sua cota de passagens subterrâneas enigmáticas e, surpreendentemente, a Flórida não é exceção. Isso aconteceu em 2011, em Ybor City. Perto de uma antiga agência dos Correios, uma inundação descobriu algo estranho. Uma seção de uma estrutura desconhecida. Naquela época, as pessoas não prestaram muita atenção ao fato, então foram necessários mais 7 anos para descobrir algo realmente fascinante. Esse bairro histórico foi fundado na década de 1880, mas até 2018 não se sabia que ele também tinha uma rede de túneis ocultos. Só ficamos sabendo disso por causa dos trabalhos de reforma. O propósito exato, é claro, é desconhecido, mas a maioria dos cientistas tem certeza de que serviam para conectar os primeiros locais de jogos e o Porto de Tampa. É difícil descobrir a extensão dessa rede. Em 2018, uma casa histórica em Seminole Heights revelou portas trancadas que levavam a túneis da década de 1920. Um morador chegou a dizer que viajou em um deles por 20 minutos. Rumores sugerem que algumas passagens se conectam ao rio Hillsborough e à cidade de Ybor. A pesquisa está em andamento, mas ainda não surgiram novas informações. Sempre que você ouve falar de ruínas antigas, quase nunca as imagina suspensas em algum lugar ou simplesmente penduradas aleatoriamente no galho de uma árvore, certo? Na verdade, para a maioria dos artefatos antigos que temos expostos em museus de todo o mundo, os arqueólogos fizeram um trabalho de escavação impressionante. Veja bem, os edifícios têm essa maneira engraçada de desaparecer com o tempo se não forem devidamente cuidados. Às vezes, precisamos reutilizar alguns materiais, portanto uma construção mais antiga pode ser sacrificada no processo. Outras vezes, as casas são abandonadas e uma vez expostas aos elementos da superfície, como chuva ou luz solar, não tem chance. Algumas simplesmente desmoronam devido à boa e velha erosão. Portanto, a única maneira de uma peça arquitetônica sobreviver ao teste do tempo é se, de alguma forma, ela tiver sido enterrada profundamente. Agora, como essas coisas acabaram enterradas em primeiro lugar? Bem, é uma verdadeira comédia de erros. As cidades antigas tinham o hábito de elevar gradualmente o nível do solo, como uma criança adicionando coberturas ao seu sundae. Veja, nesses assentamentos as pessoas estavam sempre ocupadas coletando alimentos e materiais de construção para acompanhar a população em constante crescimento. Mas quem tem tempo para lidar com resíduos e lixo? Essa tarefa não estava exatamente no topo da lista daquela época. Portanto, quando se tratava de construir novas casas, as civilizações antigas achavam muito mais fácil economizar seu suor e lágrimas empilhando os escombros e construindo por cima. Mas isso não é tudo.
Ocasionalmente, os rios também inundavam e depositavam uma camada de sedimentos no chão das cidades, encapsulando ainda mais essas construções antigas. E nessas regiões secas, como o deserto, onde o vento gosta de exibir seus movimentos de dança com areia e poeira, você pode apostar que era uma luta constante manter os estabelecimentos limpos. Um exemplo hilário é a esfinge, que tinha sua cabeça enterrada na areia até que um grupo de arqueólogos atirou em 1817. Algumas cidades antigas acabaram sendo encobertas por terem sido completamente abandonadas. Com menos atividade humana para controlar sua expansão, as sementes das plantas não resistiram à oportunidade e brotaram por toda a parte. Então absorveram o dióxido de carbono do ar e cresceram, acrescentando mais e mais volume ao solo. Essas raízes atrevidas decidiram até mesmo estabilizar o solo feito de matéria vegetal em decomposição, criando camadas e mais camadas. É como se fosse o maior projeto de bricolagem que a Mãe Natureza embarcou, com as plantas como suas leais ajudantes. O ato de escavar os segredos de civilizações antigas não se trata apenas de desenterrar um mundo perdido. É também uma busca épica para revelar os tesouros ocultos sob as camadas da história. Mas em primeiro lugar, como os arqueólogos sabem onde cavar? Se tudo está coberto por camadas e mais camadas de sedimentos, detritos e raízes de plantas, esses especialistas devem ter algum tipo de sistema no qual se baseiam antes de embarcar em um novo projeto, certo? Para começar, nem sempre são eles que sugerem uma escavação em um determinado local. Vou explicar. Digamos que você seja um empreiteiro e queira construir um novo e sofisticado complexo de apartamentos em sua cidade. No entanto, algumas legislações locais têm certas exigências para que o projeto possa ser iniciado. Por exemplo, antes que alguém comece a construir em um terreno, talvez seja necessário levar especialistas para verificar o solo. Podem ser arqueólogos, geólogos ou paleontólogos, que precisam ficar de olho nas coisas durante o desenvolvimento. Se forem descobertos artefatos ou ecofatos, palavra sofisticada para remanescentes orgânicos, esses especialistas entram em ação para escavá-los e estudá-los. Mas e quanto aos locais que não têm nada a ver com escavadeiras e chapéus amarelos? Os arqueólogos têm mais de um truque na manga quando se trata de localizar pontos de interesse antigos. Mergulham fundo nos registros históricos com uma boa dose de trabalho de detetive. Ao farejar documentos e mapas antigos, podem montar o quebra-cabeça da atividade humana em uma área específica. Se um local já tiver sido visitado antes, melhor ainda. Encontrar registros de escavações anteriores ou relatos históricos pode dar aos cientistas muitas informações sobre onde continuar sua caça ao tesouro. Antes de eles começarem a mexer suas pás, se envolvem em uma missão de escaneamento visual. Munidos de um sistema de grade, percorrem o local mantendo os olhos abertos para quaisquer artefatos que possam estar escondidos logo abaixo da camada superior da terra, de ferramentas de pedra moída, vidros históricos e até mesmo depósitos de lixo antigos. Sim, eles também são valiosos. Esses exploradores de olhos aguçados conseguem identificar sinais de atividade humana mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Se tropeçarem em solo de entulho, termo sofisticado para depósito de lixo, terão certeza de que os seres humanos já habitaram o local. No entanto, os arqueólogos não dependem apenas de suas pás de confiança. Eles contam com um arsenal de aparelhos para ajudar na busca de maravilhas ocultas. As ferramentas geofísicas são como suas armas secretas. Veja o medidor de resistividade, por exemplo. Essa engenhoca inteligente mede o componente elétrico do solo e quaisquer características ou artefatos enterrados, como uma parede, por exemplo, criarão uma leitura de resistividade diferente do que a do solo ao redor. Os magnetômetros e o radar de penetração funcionam de maneira semelhante, mostrando possíveis indícios de tesouros antigos no solo. E quem poderia se esquecer do nosso velho e confiável amigo, o GPS? Ele ajuda a mapear locais precisos, como um mapa do tesouro de alta tecnologia que leva diretamente ao pote de ouro. Você gostaria de visitar virtualmente alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo? Então siga-me! No Reino Unido, por exemplo, encontrará esse lugar interessante chamado Stonehenge. É um dos muitos Henges espalhados por aí, mas este é realmente o melhor. Imagine o seguinte: pedras maciças e antigas, altas e imponentes, dispostas em um anel externo e uma ferradura interna, com algumas pedras menores para garantir a segurança. E adivinhe só, elas existem há mais de 5.000 anos. Isso sim é um caso sério de longevidade sólida como uma rocha. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. De acordo com o folclore local, o lendário mago Merlin sacou sua varinha mágica e, puf, ele teletransportou essas pedras enormes da Irlanda. Aparentemente, alguns gigantes as haviam reunido lá, mas Merlin decidiu que elas ficariam muito melhores em seu novo local. Outros acham que são apenas os restos em ruínas de uma antiga edificação espiritual romana. Essas estruturas incríveis foram construídas por nossos ancestrais da Idade do Bronze, com suas ferramentas simples e tecnologia limitada. Eles conseguiram criar essa obra-prima monumental. Impressionante, não é?
Infelizmente, ainda há muito que não sabemos sobre essa área. O propósito inicial de Stonehenge permanece um mistério até hoje. Claro, há muitas teorias, mas os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o assunto. No entanto, sabemos que o monumento está perfeitamente alinhado para captar o nascer do sol durante os solstícios de verão e inverno. A antiga cidade de Pompeia é um sítio arqueológico igualmente incrível. Imagine o seguinte: o Monte Vesúvio, um notório causador de problemas, decidiu fazer uma birra vulcânica e cobriu completamente essa antiga cidade romana. Isso a transformou em uma cápsula do tempo, localizada nos arredores da atual Nápoles, na Itália. Avançando rapidamente para o ano de 1748, quando um grupo de exploradores aventureiros encontrou Pompeia. Veja só, eles descobriram um tesouro de coisas boas bem preservadas. Ruas, casas, comida, provavelmente um pouco estragada naquele momento, joias brilhantes, esculturas extravagantes, afrescos coloridos, utensílios domésticos cotidianos e até mesmo restos de animais e humanos. Foi como uma festa arqueológica épica. Ao que parece, Pompeia tinha de tudo: casas e vilas elegantes, uma enorme arena com 20.000 lugares, pequenas lojas de artesanato, locais de encontro como tavernas, e não vamos nos esquecer dos locais mais picantes como as luxuosas casas de banho. Há ainda o Santuário de Apolo, onde as pessoas costumavam se reunir para sua dose diária de adoração. E, é claro, o movimentado coração da cidade, o Fórum, onde todas as pessoas descoladas costumavam se encontrar. E adivinhe só, Pompeia é tão legal que entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. E isso é como o Hall da Fama definitivo para a grandiosidade histórica. Ela também inclui muitos outros edifícios e locais famosos, como o Taj Mahal na Índia e a Acrópole de Atenas, na Grécia. Então você acabou de terminar seu passeio turístico por Edimburgo, na Escócia. Durou pouco menos de 1 hora e você está ansioso por mais. Então, pergunta ao seu guia se há mais alguma coisa para ver, e ele começa a falar sobre uma misteriosa cidade subterrânea. Aí, você pergunta quanto tempo leva para chegar lá e fica chocado com a resposta. Vocês estão em cima dela. Ela está bem debaixo de seus pés. Ponte Sul? Mas você estava lá e não notou uma seta gigante apontando para baixo. Então é aqui que o mistério começa. A história remonta a meados de 1700. A capital escocesa não era tão grande quanto hoje. Apenas 60.000 pessoas viviam ao redor do castelo de Edimburgo. Todas estavam amontoadas dentro das muralhas medievais e ainda dizem que as cidades de hoje são superpovoadas. Veja como eram as condições de vida naquela época. Os edifícios eram altos, portanto havia pouca luz natural. Algumas casas tinham 14 andares. As vacas andavam pelas ruas estreitas e sinuosas e deixavam dejetos. As coisas eram tão ruins que o famoso escritor inglês Daniel Defoe observou: acredito que em nenhuma cidade do mundo tantas pessoas têm tão pouco espaço. Sim, esse é o cara que escreveu Robinson Crusoe. Bem, alguma coisa tinha que ser feita. A solução foi construir 2 longas pontes ao norte e ao sul da cidade. Os nomes que deram a elas eram mais descritivos do que coloridos: Ponte do Norte e Ponte do Sul. A norte foi concluída primeiro. Em 1785, a construção da segunda ponte foi iniciada. Ela ligaria a principal rua de pedestres do norte aos prédios da universidade no sul de Edimburgo. Mas não pense nessa construção como uma ponte moderna sobre um rio. Era mais um viaduto que conecta 2 colinas em um vale. A palavra viaduto vem do latim, pois os romanos foram os pioneiros dessas estruturas. Sua capital, Roma, foi erguida sobre 7 colinas. E apenas para copiar, Edimburgo também se encontrava sobre 7 colinas principais. Hoje, apenas 2 são visíveis, porque o resto foi encoberto pela cidade. No século XVIII, a construção da Ponte Sul foi um feito notável de engenharia. Os construtores levaram apenas 3 anos para concluí-la, entre 1785 e 1788. 19 arcos de pedra atravessaram um abismo que tinha cerca de 9 metros em seu ponto mais profundo. E o comprimento? Mais de 305 metros. Impressionante, mesmo para os padrões atuais. Mas o que um viaduto de 2 séculos e meio de idade tem a ver com uma cidade subterrânea? Bem, a própria cidade. Veja, a Ponte Sul foi projetada para ser oca por dentro. Quando você caminha por essa rua hoje, na verdade há uma enorme caverna feita pelo homem sob seus pés. O nome popular para esse conjunto de câmaras é Galerias Subterrâneas de Edimburgo. Mas qual era a finalidade desse espaço? Existe algo ou alguém lá agora? Vamos dar um passo de cada vez. A intenção original dos construtores era que esses cofres servissem como lojas de comerciantes.
No início, funcionou bem. Os negociantes usaram um total de 120 cofres como lojas e armazéns. Havia oficinas, sapateiros e tabernas. Mas, com o passar do tempo, uma grande falha de projeto veio à tona. A pedra estava vazando e as abóbadas ficavam úmidas o tempo todo. Havia até inundações. Os construtores se esqueceram de impermeabilizar a estrutura. Os comerciantes temiam que a água danificasse seus bens preciosos. Depois de apenas alguns anos, os primeiros inquilinos começaram a se mudar. Quando o comércio ilegal se afastou das galerias, os pobres da cidade se mudaram para lá. E não apenas eles, mas todos os tipos de personagens obscuros. Os historiadores não sabem muito sobre esse período, pois não há registros escritos. Mas até mesmo os invasores tiveram que sair logo. Se não era possível fazer negócios nessas galerias, como seria possível morar nelas? Era um lugar úmido e frio, e não havia ventilação, saneamento ou luz natural. Um verdadeiro fedor, o pior pesadelo de todo corretor de imóveis. Apenas 30 anos após sua conclusão, as galerias subterrâneas do sul foram abandonadas de uma vez por todas. Mas, no nível da rua, os negócios continuavam como sempre. Os funcionários decidiram encher os cofres com entulho para fins de segurança. Enterrada e esquecida, a lembrança de um bairro de comerciantes de Edimburgo, outrora fervilhante, desapareceu lentamente da mente das pessoas. É aqui que a história fica um pouco estranha. Durante a década de 1980, um jogador de rugby escocês, Norrie Rowan, encontrou acidentalmente um túnel que levava às galerias. O atleta não perdeu tempo e começou a escavá-las com a ajuda de seu filho. Várias toneladas de entulho e uma década depois, as galerias da Ponte do Sul foram restauradas à sua antiga glória. Quer dizer, voltaram a ser escuras e úmidas como nos anos de 1700. Houve muitas descobertas interessantes nessa cidade subterrânea. As abóbadas estavam repletas de conchas de ostras, que eram a dieta padrão para um morador da classe trabalhadora de Edimburgo na época. Outros achados, como sapatos e garrafas vazias, sugeriam que as pessoas realmente viviam nesses cofres claustrofóbicos. Pense nisso na próxima vez que vir alguém tentando alugar sua garagem como um apartamento. Então, seu guia estava certo. Há realmente uma cidade escondida sob as ruas de Edimburgo. Bem, pelo menos uma rua. Você já desceu da principal de pedestres para a Cowgate. Então olha para cima e lá está ele, o único arco visível da outrora impressionante ponte. Agora você está pesquisando online para reservar um passeio pelas galerias. Só precisa ver esse lugar com seus próprios olhos. Mas a capital escocesa não é a única cidade com um subterrâneo misterioso. A região histórica da Capadócia, no centro da Turquia, esconde nada menos que 36 cidades sob o solo. A maior e mais impressionante delas só foi descoberta em 1963. Ela foi construída durante a Era Bizantina para proteger a população local dos invasores. Temos estruturas semelhantes feitas de concreto em nossas cidades, mas a escala da turca é realmente impressionante. Há vários níveis, como em uma garagem de carros de vários andares. As cavernas e os túneis ficam 60 metros abaixo do solo. Isso equivale a 2/3 da altura da Estátua da Liberdade. A cidade poderia abrigar 20 mil pessoas em um determinado momento, com gado e comida. O cheiro! 20 mil pessoas é a média de público nos jogos da Major League Soccer atualmente. Talvez você queira incluir uma viagem de campo a um desses lugares na próxima vez que for à Turquia. A maioria dessas cidades da Capadócia está localizada em áreas rurais. Faz sentido, certo? Afinal de contas, elas foram escavadas como esconderijos. Mas na Europa, há uma cujo labirinto subterrâneo se assemelha às galerias de Edimburgo. Você provavelmente já ouviu falar de Pilsen, na República Tcheca. Mas espere um pouco, essa não será uma história sobre o produto local mais famoso, talvez uma bebida. É a história de uma cidade medieval que sobreviveu sob as ruas. Poços de água, porões e passagens se estendem por mais de 20 quilômetros. Comerciantes e artesãos usavam o subsolo histórico de Pilsen para armazenamento. Água, alimentos, gelo, o que você quiser. Os sistemas de abastecimento de água são impressionantes. Os historiadores estimam que 360 poços estão localizados sob o centro histórico da cidade. Em tempos de instabilidade, as passagens serviam como refúgio seguro para os habitantes locais. Definitivamente não se passava sede lá embaixo. Atualmente, a maioria dos turistas visita essas misteriosas cidades subterrâneas, mas no Canadá há uma na qual as pessoas vivem e trabalham. A construção da Montreal subterrânea começou em 1962. A ideia inicial era proteger o tráfego.
Essa é uma forma simpática de dizer que as autoridades municipais estavam construindo uma estação de metrô. A ideia pegou e o projeto se expandiu. Agora é um labirinto urbano da vida real escondido sob o centro da cidade. Precisa de um lugar para se hospedar? Há hotéis lá embaixo. Quer comer alguma coisa? Entre em um dos restaurantes subterrâneos. Várias lojas, uma biblioteca, cinemas, a lista é longa. Há até mesmo complexos residenciais. Mas como as pessoas podem viver embaixo da terra? É simples. Embora a cidade em si seja subterrânea, os pontos de acesso estão no nível do solo. É possível entrar na rede de túneis de 31 km de extensão em mais de 120 locais. Esse é outro lugar lá embaixo. Ups, desculpa, Austrália. O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento. E ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas. Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Abydos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres.
O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Ábidos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Ábidos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo. A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide. Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável. Essa estranha descoberta no Lago Huron pode conter os restos de uma civilização inteira. Uau, espere, parece Atlântida, certo? Não exatamente.
Mas se realmente houve uma antiga civilização subaquática aqui, ela deve ter sido muito avançada. Há cerca de 10 mil anos, duas lascas afiadas e vítreas se soltaram de uma ferramenta de pedra e caíram no chão sem serem notadas. Elas permaneceram enterradas ali por milhares de anos, até 2013. Então, os cientistas retiraram um pequeno pedaço de lama do tamanho de uma caixa de leite do fundo do Lago Huron, 30 metros abaixo d'água. Dentro da lama, acharam os mesmos 2 flocos feitos de obsidiana, um vidro vulcânico preto e brilhante que se forma quando a lava esfria rapidamente. Após testes cuidadosos, perceberam que esses flocos vieram da região central do Oregon, que fica bem longe, a mais de 4.020 quilômetros de distância. Esse sítio pré-histórico dos Grandes Lagos foi descoberto no Alpina Amberley Ridge, um relevo subaquático que já conectou o que hoje é Michigan e Ontário. Naquela época, era terra firme que os primeiros seres humanos utilizavam para construir armadilhas para animais como o caribu, à medida que a idade do gelo se desvanecia e os grandes lagos começavam a se formar. A obsidiana era o material high-tech dos tempos antigos. Ela é super afiada e perfeita para a fabricação de ferramentas. Se você estudar os flocos cuidadosamente, é óbvio que foram feitos por humanos. É possível ver onde eles as golpearam em as bordas emplumadas que resultam de um lascamento cuidadoso. Isso significa que as pessoas não apenas fabricavam ferramentas aqui, mas também tinham acesso à obsidiana que vinha de lugares incrivelmente distantes. Isso provavelmente era possível por meio de uma enorme rede de comércio que se estendia por todo o continente. Por mais de 100 anos, as pessoas imaginaram que sociedades antigas poderiam ter existido sob os Grandes Lagos, mas ninguém tinha provas. É por isso que o trabalho nesse sítio arqueológico submerso é tão importante. Uma equipe de pesquisadores vem tentando aprender mais sobre as ruínas de 10 mil anos e a civilização que as deixou para trás há mais de uma década. A água gelada do Lago Huron agiu como uma cápsula do tempo que ajudou a preservar coisas por milhares de anos. Até agora, os pesquisadores encontraram não apenas ferramentas de pedra únicas, mas também árvores antigas com raízes ainda intactas e turfeiras subaquáticas que preservaram sementes e folhas. Era como uma versão da Era do Gelo de Pompeia, uma cena congelada no tempo. Essas descobertas também estão ajudando os cientistas a criar novas técnicas e maneiras de fazer arqueologia subaquática. Até o momento, eles utilizaram sonares, robôs aquáticos e mergulhadores. É muito legal que as ferramentas encontradas no Alpina Amberley Ridge sejam muito menores do que outras da mesma época achadas nas proximidades. Isso pode significar que um grupo diferente de pessoas viveu aqui e tinha seu próprio modo de vida. Até mesmo as turfeiras encontradas, que têm cerca de 9.500 anos de idade, guardam segredos. Elas estão cheias de agulhas de pinheiros, sementes e folhas que podem revelar como era o ambiente naquela época. Normalmente, esse tipo de material se decompõe rapidamente em terra, mas água fria e fresca o preservou. A equipe de Michigan está trabalhando com cientistas de Cambridge, na Inglaterra, para extrair o DNA dos restos mortais. Se der certo, isso poderá finalmente confirmar quais animais viveram lá. E talvez até mais. Ainda há anos de descobertas nesse local pré-histórico dos Grandes Lagos pela frente. Outro famoso sítio arqueológico submerso é a cidade perdida de Pavlopetri. Os arqueólogos acreditam que essa é a cidade submersa mais antiga do mundo, que já foi encontrada e oficializada até o momento. Pavlopetri tem cerca de 5.000 anos. Isso significa que já existia antes mesmo dos lendários heróis gregos das histórias de Homero. Os cientistas a viram pela primeira vez em 1904 e depois se esqueceram dela até 1967, quando Nicholas Fleming a redescobriu. Ele a descreveu como uma cidade da Idade do Bronze escondida sob cerca de 3 a 4 metros de água. Um ano depois, voltou com uma equipe de cientistas para estudar as ruínas. Durante 6 semanas, usando apenas fitas manuais e uma grade básica, eles conseguiram mapear o local. Descobriram que ele cobria cerca de 304 por 152 metros e tinha pelo menos 15 edifícios, pátios, 5 ruas, 2 tumbas e cerca de 37 pequenos túmulos de pedra. Também viram sinais de que as ruínas continuavam até a ilha vizinha de Pavlopetri. Então desenterraram algumas cerâmicas incríveis, lâminas de obsidiana e chert, e até mesmo uma pequena estatueta de bronze que pode datar de 2800 a.C. A maioria das construções, no entanto, é do período entre 1650 e 1180 a.C. Depois, os cientistas deixaram o local em paz novamente até 2009.
quando uma super equipe de pesquisadores lançou um novo projeto de 5 anos para realmente mergulhar fundo na história de Pavlo Petri. Dessa vez, eles tinham ferramentas de mapeamento digital e equipamentos de mergulho melhores para que pudessem explorar e até mesmo escavar debaixo d'água. E acharam outros 9.000 metros quadrados de edifícios, incluindo um grande salão e ruas escondidas. Além disso, desenterraram ainda mais cerâmica, que mostrava que as pessoas viviam na cidade de aproximadamente 3.000 a 1.100 a.C. e que ela já teve uma população de 500 a 2.000 pessoas. Ninguém sabe ao certo como o local foi parar embaixo d'água, mas muitos cientistas acham que foi por causa de um terremoto, talvez por volta de 1000 a.C., até mesmo em 375 d.C. Por ser a cidade subaquática mais antiga já encontrada, algumas pessoas até acreditam que Pavlo Petri pode ter inspirado a lenda de Atlântida. Outro concorrente ao título de Atlântida está próximo ao Japão. Em 1986, um mergulhador local estava explorando as águas próximas às ilhas Ryukyu, quando viu uma estrutura gigante feita de degraus de formato perfeito e bordas afiadas. Ela estava 25 metros abaixo d'água. Hoje, o monumento Yanoguni é um dos locais subaquáticos mais misteriosos do planeta. A estrutura tem quase metade do tamanho de um campo de futebol. Parece uma enorme pirâmide de pedra com camadas de plataformas e degraus empilhados uns sobre os outros. Ninguém sabe ao certo de onde veio ou quem a construiu. Alguns especialistas acham que o monumento pode ter mais de 10.000 anos, o que o tornaria mais antigo do que as pirâmides egípcias. Uma teoria é que seria o último vestígio de uma civilização perdida chamada Mu, uma sociedade mítica do Pacífico semelhante à Atlântida. Outros acreditam que uma cultura antiga que viveu no Japão por volta de 12.000 a.C. pode tê-la construído. Porém, muitos cientistas e geólogos são céticos com relação a essa possível civilização antiga subaquática. Embora Yanoguni tenha passagens estreitas, aberturas em arco e ângulos retos que quase parecem quarteirões de uma cidade. Eles dizem que o local se parece muito com formações rochosas naturais, como a Calçada dos Gigantes na Irlanda do Norte, por exemplo. O monumento inteiro ainda está conectado a um pedaço maior de rocha, o que significa que não foi construído peça por peça. E a forma como as camadas de rocha estão empilhadas provavelmente tem mais a ver com terremotos e movimentos tectônicos. Ele está localizado no muito ativo Anel de Fogo do Pacífico. Um geólogo marinho sempre voltava lá e a cada vez encontrava algo novo. O profissional diz ter visto marcas de ferramentas na rocha, símbolos esculpidos em faces de pedra e até mesmo formações rochosas com formato de animais, e acredita que essas esculturas apontam para uma cultura que veio do continente asiático. Esse geólogo marinho disse ter identificado 10 estruturas diferentes ao largo de Yanoguni, incluindo um castelo em ruínas, um arco triunfal, 5 templos e até mesmo um enorme estádio. Esses edifícios parecem estar conectados por estradas e canais, e algumas partes são cercadas pelo que poderiam ser muros de pedra gigantescos. O explorador acredita que a cidade tem pelo menos 5.000 anos de idade, com base nas estalactites encontradas em cavernas subaquáticas próximas, que só teriam se formado depois que as cavernas foram inundadas. Seus defensores dizem que nunca viram um terremoto criar formas como essa, acima ou abaixo da água. Mas os céticos atribuem tudo à erosão e insistem que as correntes submarinas e as criaturas marinhas deixaram buracos na rocha. Se você quiser formar sua própria opinião sobre o assunto, o local está aberto para visitação e é definitivamente uma experiência de mergulho super divertida. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus.
Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messerra propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messerra também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é na verdade um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias.
um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2.000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. O Lago Michigan é um dos maiores e mais misteriosos lagos de água doce dos Estados Unidos. E agora, em suas profundezas, os cientistas se depararam com algo inexplicável. Vastas crateras redondas espalhadas por todo o fundo do lago. Tudo começou em 2022. Uma equipe de pesquisadores queria mapear o fundo do lago e procurar por navios naufragados. No início, eles tinham certeza de que seria apenas um terreno rochoso típico ou manchas de areia. Mas o que viram em suas telas de sonar os deixou espantados. Estranhas formas circulares que pareciam perfeitas demais para serem naturais. Elas estavam escondidos a cerca de 150 metros abaixo da superfície, em locais onde a água fica escura e impenetrável. Esses caras são enormes, variando de 90 a 183 metros de largura. Eles também estão mergulhados a quase 12 metros de profundidade, e há dezenas deles, organizados ordenadamente como pegadas, mas ninguém fazia ideia do que essas coisas eram. Então, em agosto de 2024, o mistério só se aprofundou. Usando um veículo operado remotamente, foi possível observar mais de perto essas formações. Havia cerca de 40 delas. Ninguém havia visto nada parecido com isso antes nos Grandes Lagos. O que poderia ter criado tais crateras? Elas poderiam ser antigas, talvez remanescentes de algum evento geológico perdido no tempo. Se for esse o caso, é estranho o tempo que esses buracos provavelmente ficaram parados ali, sem serem perturbados. Diversas teorias começaram a surgir. Uma possibilidade era que eles poderiam ser sumidouros ou dolinas. Basicamente, são buracos que aparecem repentinamente no solo quando a camada superficial entra em colapso. A rocha abaixo da superfície, geralmente feita de calcário, é dissolvida lentamente pela água ao longo do tempo, criando vazios no subsolo. Quando a superfície acima desses vazios não consegue mais suportar seu próprio peso, ela cede, e isso forma um buraco. Pense nisso como quando você enfia um canudo no lacre de uma bebida. Os sumidouros podem ser pequenas depressões ou enormes, chegando a extensões de até 610 metros. Eles podem ocorrer gradualmente ou de uma só vez. Às vezes, podem engolir carros inteiros ou até mesmo edifícios. E o Lago Michigan está situado em um leito rochoso de calcário. Ele sofre erosão com muita facilidade quando a água passa por ele. Já foram encontrados sumidouros como esses no Lago Huron e eles são bastante parecidos.
Mas há alguns buracos na trama sem trocadilhos com essa teoria. Por exemplo, é incrível como todos eles são tão grandes. Também é estranho e muito raro que os sumidouros ocorram em um leito de lago. Eles também se assemelham a um padrão reto, parecem se estender geralmente em direção ao sul, formando uma linha solta, o que é bastante estranho. Se forem sumidouros, definitivamente não estão seguindo as regras geológicas usuais. No entanto, pode ser que haja algum processo novo e incomum em ação sob a superfície do lago que ainda não descobrimos. Mas há outra teoria: glaciares. Os glaciares são rios de gelo selvagens. Eles cobriam grande parte da Terra durante a última era glacial e são incrivelmente poderosos. Embora possam se mover lentamente, às vezes apenas alguns centímetros por dia, têm um peso tão grande que podem remodelar paisagens inteiras ao longo de milhares de anos. Os glaciares podem triturar e escavar a terra abaixo deles. São basicamente como escavadeiras colossais. Seu peso, combinado com um movimento lento, mas constante, tritura tudo o que está abaixo deles. Rochas, solo, até mesmo o leito rochoso, o que pode criar sulcos profundos na superfície da Terra, chamados de calhas glaciais. Durante a Idade do Gelo, havia muitos glaciares em todo o norte dos Estados Unidos, inclusive na região dos Grandes Lagos. Se eles se tiverem se deslocado pelo que hoje é o Lago Michigan, poderiam ter criado esses buracos profundos. Os glaciares geralmente se movem em um caminho bastante reto. À medida que se movem, provocam a erosão do terreno, mas a erosão resultante varia de acordo com o terreno. Às vezes, há lugares onde o leito rochoso é mais macio ou fraturado, e esses lugares são mais facilmente esculpidos e esmagados pelos glaciares. Isso poderia explicar por que alguns buracos podem ser maiores e mais profundos do que outros, já que a rocha mais dura é menos afetada. Mas geralmente isso leva a depressões arredondadas em forma de meia-lua, conhecidas como marcas de vibração. Essas marcas são mais parecidas com sulcos do que com grandes crateras circulares, como as do Lago Michigan. Quando os glaciares derreteram, os grandes lagos se formaram. Se as crateras foram formadas por eles, podem ter se enchido de água, tornando-se parte do Lago Michigan. Embora essa teoria seja mais uma especulação, precisamos de mais evidências. No entanto, há outra camada nesse mistério. As crateras não são apenas formações geológicas curiosas. Na verdade, elas podem conter pistas valiosas sobre a vida primitiva na Terra. Partes do Lago Michigan, especialmente as escuras, são relativamente pobres em oxigênio. É como uma versão mais leve dos ambientes oceânicos profundos que geralmente têm muito pouco desse elemento. Por exemplo, as fontes hidrotermais nas profundezas do oceano, aberturas subaquáticas na crosta terrestre com água quente e rica em minerais, que geralmente têm muito pouco oxigênio. Mas alguns organismos adoram lugares como esses. Por exemplo, o camarão-gambá, criaturas minúsculas parecidas com camarões que adoram águas frias e profundas. Receberam esse nome porque têm uma bolsa para carregar seus filhotes até que estejam prontos para viver por conta própria, como um gambá. Ou o escorpião de água profunda, um pequeno peixe que vive no fundo e também gosta de lagos frios. Eles são bem adaptados para viver em águas escuras e geralmente ficam perto do leito do lago. E organismos estranhos, como os mexilhões quagga invasores, que parecem conchas. São pequenos mexilhões de água doce que se espalharam pelos grandes lagos. Eles se prendem a superfícies duras e podem causar problemas para os ecossistemas, competindo com as espécies nativas por alimento e espaço. Todos esses tipos podem estar no Lago Michigan e até mais. Pode haver micróbios ou até mesmo bactérias especialmente adaptadas a essas condições adversas, assim como no Lago Huron. Há apenas algumas criaturas que poderiam sobreviver nas profundezas dessas crateras, e estudá-las pode nos dar uma ideia de como a vida floresceu nos antigos oceanos da Terra, pobres em oxigênio. Isso porque foi em lugares semelhantes a esses que algumas das primeiras formas de vida se desenvolveram. A Terra primitiva tinha uma atmosfera com pouco oxigênio, embora fosse muito mais quente, e os micróbios antigos se adaptaram a ela. Os grandes lagos, especialmente o Lago Michigan, sempre tiveram uma reputação um pouco fantasmagórica. Por exemplo, até mesmo essa missão foi organizada para estudar os naufrágios. Aconteceram cerca de 6.000 naufrágios nos grandes lagos. Muitos desses destroços ainda estão nos leitos dos lagos, preservados pelas águas frias e frescas.
E os naufrágios não são as únicas coisas estranhas relacionadas aos grandes lagos. Ao longo dos anos, houve histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Barcos e até aviões desapareceram sem deixar rastros. Os lagos, geralmente calmos na superfície, podem se tornar perigosos repentinamente com tempestades imprevisíveis e ondas enormes, levando a esses eventos misteriosos. Sem mencionar todas as coisas assustadoras que as pessoas notaram lá ao longo dos séculos, como luzes fantasmagóricas sobre a água ou padrões climáticos bizarros, como nevoeiros estranhos e repentinos que parecem surgir do nada. Em 2007, descobriram até mesmo uma estrutura pré-histórica, que se parece com Stonehenge. Bem, ela era bem menor, mas mesmo assim. Ela estava a cerca de 12 metros abaixo da superfície, no coração da Baía de Grand Traverse. Especula-se que tenha cerca de 9.000 anos de idade. Muito mais antiga que Stonehenge. Parece que essa é uma impressão digital daqueles que viveram nessa área há milhares de anos. Essas pedras maciças estão dispostas em um padrão cuidadoso e sinuoso que se estende por 1,6 km. Elas variam em tamanho desde bolas de basquete até carros compactos. Mas uma em particular se destaca. Uma rocha com 1,20 m de altura e 1,5 m de largura. Ela está gravada com a imagem de um mastodonte, uma criatura que vagou pela Terra cerca de 11.000 anos antes de ser extinta. Provavelmente afundou ali durante o fim da última era glacial que mencionamos. Esse período remodelou a região. Esse lugar está submerso agora, mas no passado ainda era terra firme. Portanto, as pedras provavelmente foram criadas por pessoas que viviam ali, embora não tenhamos certeza do motivo. Será que elas eram usadas como esconderijos de caça? Ou seria algum tipo de calendário antigo? Quem sabe? Apenas cerca de 15% do fundo dos grandes lagos foi explorado. Agora, os cientistas estão se preparando para um mergulho mais profundo nesse mistério, tanto literal quanto figurativamente. Eles querem analisar o leito do lago ao redor das crateras, na esperança de que talvez algo no ambiente ao redor delas possa ter causado o seu aparecimento. Eles têm iniciativas com Lake Bed 2030. Essas missões devem mapear toda a paisagem subaquática, o que nos ajudaria a aprender muitas coisas interessantes sobre o Lago Michigan e o passado do nosso planeta. Quem sabe que outros segredos essas águas escuras escondem? Os verões no Oriente Médio são tão quentes que mudam drasticamente a paisagem e fazem cidades inteiras ressurgirem do passado. Foi o que aconteceu em 2018, quando a cidade construída por um império misterioso no Rio Tigre foi finalmente liberada de sua armadilha de água. Arqueólogos correram para o local, pois não queriam perder a rara chance de escavar o local e aprender mais sobre a sua história. Eles acreditam ter encontrado a cidade Zakiko da Idade do Bronze, fundada há mais de 3.000 anos e totalmente submersa nos anos 80, quando uma represa foi construída em seu lugar. Ela costumava ser um centro movimentado do Império Mitanni para caravanas na popular rota comercial. Tinha água, o que é uma raridade na área, e era uma garantia de sucesso. Sabemos muito pouco sobre o outrora poderoso império, pois os cientistas não encontraram nenhuma crônica escrita nos locais escavados. É por isso que os arqueólogos ficaram entusiasmados ao encontrar um palácio inteiro do governante local. Vários anos depois, quando a área ficou livre da água novamente, foram encontradas algumas fortificações que protegiam a cidade de inimigos. O ponto alto da sua expedição foi encontrar um enorme depósito público para mercadorias comerciais e colheitas, pilhas de trigo e cevada, além de metal e madeira importados. O pão era o alimento básico para os habitantes locais, e eles também adoravam grandes panelas de sopas de legumes e ensopados para o almoço. Cada família criava ovelhas, cabras, vacas e porcos, de modo que tinham uma fonte constante de leite e carne para ocasiões especiais. Todas as construções encontradas até agora foram feitas com tijolos moldados a partir de lama. As paredes, que ficavam submersas por mais de 40 anos, estão muito bem preservadas, como se tivessem sido tapadas por água ainda ontem. O Palácio Real se destaca por ser maior do que as outras construções, ter paredes mais grossas e até mesmo pavimentos feitos de tijolos de barro cozido que foram selados para serem à prova d'água. O rei local deve ter mantido boas relações com o imperador do Império Maior, do qual Zakiko era dependente. Os comerciantes que viviam na cidade coletavam vigas de madeira e as levavam para os armazéns. As vigas chegavam pelo rio Tigre, vindas das florestas nas montanhas ao norte e a leste da Mesopotâmia. Os comerciantes vinham até aqui para vender suas mercadorias e depois atravessaram o rio Tigre a caminho das fronteiras. Zakiko prosperou como centro de comércio por cerca de 6 séculos, até ser atingida por um grande terremoto em 1350.
Arqueólogos encontraram 5 vasos de cerâmica contendo mais de 100 tabletes de argila feitos logo após o terremoto. É quase um milagre que pequenas placas de argila não queimada tenham conseguido sobreviver debaixo d'água por décadas. Aqueles que as criaram devem ter feito anotações na argila enquanto ela ainda estava úmida. Eles escreviam sobre qualquer coisa, desde colheitas recém-armazenadas até notas para outros reinos. Depois deixavam a mensagem secar ao sol. Os escribas tinham até mesmo que aprender um idioma diferente para que todos fora da cidade pudessem ler. Os cientistas acreditam que os tabletes encontrados faziam parte de um arquivo particular. Eles esperam decifrar as anotações para saber mais sobre a história de Zakiko e de todo o império após o terrível terremoto. Os danos aos edifícios foram tão grandes que foi impossível restaurar Zakiko à sua antiga glória, e se houve algum sobrevivente, deve ter deixado a cidade. Várias décadas depois, os assírios, que também viviam na Mesopotâmia, estabeleceram-se aqui. Eles construíram suas casas sobre as ruínas da cidade abandonada e usaram como muros externos todas as estruturas que conseguiram encontrar dos antigos residentes. Mas eles permaneceram aqui por apenas 50 anos e então decidiram construir uma nova capital em um solo mais fértil para ganhar um bom dinheiro com a agricultura. Os arqueólogos que trabalhavam em Zakiko tiveram que interromper as escavações quando o nível da água voltou a subir e cobriu a cidade. Eles selaram as ruínas com folhas de plástico bem ajustadas e colocaram pedras e cascalho por cima. Eles esperam que isso ajude a proteger o local de valor inestimável contra a erosão da água e evite que ele desapareça completamente. Eles sabem como a água da represa é importante para a região, mas se ela voltar a baixar, eles prometem continuar as escavações. Havia uma comunidade movimentada no atual deserto de Taklamakan, na China, há cerca de 1.600 anos. Ela vivia ao longo do rio Nia, que atravessava o deserto por quilômetros e obtinha sua água do derretimento da neve nas montanhas. Após 3 anos de trabalho na área, arqueólogos e cientistas conseguiram desenterrar 8 tumbas no deserto. Graças ao calor do deserto, as roupas e os artefatos dentro delas estavam quase como novos. As pessoas que as usavam devem ter vivido na antiga cidade de Nia. Nia costumava fazer parte de um reino próspero no centro da rota comercial da Rota da Seda e tinha uma população de mais de 3.000 pessoas. Depois, as areias do deserto se tornaram selvagens e engoliram a cidade inteira. Os arqueólogos só encontraram as ruínas de Nia no início do século XX. Cientistas de diferentes países tentaram resolver seus mistérios. Parece que as tumbas descobertas no final do século XX pertenciam a pessoas ricas. Havia alguns itens caros em seu interior: uma aljava e um arco, pontas de flechas de metal, brincos de ouro e um colar de contas de vidro, uma caixa de laca com um pente, maquiagem e um kit de costura em uma das tumbas. Havia também seda de alta qualidade, e mesmo as cores vivas, como o verde e amarelo, não desbotaram. O tecido também tinha caracteres chineses, com citações de livros históricos que ajudaram os cientistas a identificar o período em que foi feito. Posteriormente, os arqueólogos também encontraram um grande local de moradia e o restante de 3 edifícios em ruínas. Provavelmente serão necessários muitos anos para entender por que a cidade caiu e o que aconteceu com seu povo. Arqueólogos sauditas e franceses se uniram perto de Riad, capital da Arábia Saudita, e encontraram um antigo assentamento que data de 8.000 anos atrás. Os cientistas usaram todo tipo de tecnologia bacana, como escaneamento a laser, drones e fotografia aérea para desenterrar essa joia da era neolítica. Eles encontraram um assentamento em um ponto de acesso arqueológico local. Entre os tesouros que descobriram estavam um templo de pedra, restos de um altar e mais de 2.000 sepulturas. Todas essas descobertas nos informam sobre práticas e rituais antigos. A equipe também encontrou as fundações de 4 enormes edifícios, torres angulares e pátios ao ar livre, todos com reservatórios subterrâneos para armazenar água para uso agrícola. Havia também um sistema de irrigação inteligente com canais e cisternas, o que permitiu que a cidade prosperasse em um dos desertos mais secos do mundo. Desenhos rupestres gravados na montanha próxima retratavam a vida cotidiana dos habitantes locais. As escavações estão sendo feitas na área há mais de 40 anos e os cientistas seguem encontrando novos artefatos para responder a mais perguntas. Pescadores encontraram ossos, ferramentas e artefatos antigos com 9.000 anos de idade no fundo do Mar do Norte. Arqueólogos e paleontólogos britânicos e holandeses correram para ver as descobertas, pois esperavam que pudessem ser evidências da submersa Doggerland. E eles não ficaram desapontados. Havia até mesmo conjuntos perfeitos de pegadas deixadas por povos mesolíticos que aqui viveram.
12 mil anos atrás, durante a última era glacial, as ilhas britânicas não eram ilhas. Havia uma massa de terra composta de muitas colinas, pântanos e florestas densas que as conectava ao continente europeu. Essa massa de terra era Doggerland, onde uma sociedade pré-histórica de caçadores-coletores vivia e prosperava. Mas então, o nível do mar começou a subir a uma velocidade de 1 a 2 metros por século, pois as geleiras estavam derretendo lenta, mas continuamente. Os habitantes locais tiveram que se mudar para áreas que hoje pertencem à Inglaterra e à Holanda. Os especialistas decidiram aprender mais sobre a história de Doggerland usando dados de empresas petrolíferas que trabalham no Mar do Norte. Até agora, foram criados modelos digitais de como a área de 47 mil km² poderia ter sido antes de desaparecer sob as ondas. Ainda é preciso analisar amostras de antigos insetos e plantas e o DNA de animais para obter um quadro completo. Imagine que você tem 15 anos e se cansou de jogar videogame. Então, para passar o tempo, decide retornar sua atenção a um antigo hobby: procurar cidades maias perdidas. Você já ouviu falar que algumas civilizações antigas supostamente construíram cidades inteiras com base nas constelações? Então decide conferir se as cidades maias também. Você encontra um livro contendo todas as constelações que a civilização maia acreditava existir. Abre o bom e velho Google Maps e mapeia todas as antigas cidades maias descobertas até o momento. Você começa a ver que essas informações fazem realmente sentido. E, na verdade, as maiores cidades maias correspondem às estrelas maiores e mais brilhantes das constelações maias. Ok, está ficando interessante. Você consegue mapear mais de 100 cidades antigas, quando de repente percebe algo estranho. Tem uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos descobriram 2 cidades maias, mas no mapa da constelação existem 3 estrelas. Isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? Você pode pensar que é imaginação demais, mas a história é realmente verdadeira. Este relato aconteceu com um adolescente canadense chamado William Gadory. Ele é conhecido como um gênio da ciência e até ganhou um prêmio pela teoria da constelação que apresentaremos agora. Quando ele percebeu que uma terceira cidade estava faltando da 23ª constelação que examinou, ele começou a vasculhar a internet em busca de imagens de satélite que poderiam ajudá-lo a desvendar esse mistério. Ele analisou imagens da NASA, da JAXA, uma empresa de desvendar esse mistério, uma empresa de satélites com sede no Japão, e do Google Earth. Essas imagens ainda eram insuficientes para responder às suas perguntas, então ele entrou em contato com um amigo dentro da Agência Espacial Canadense. O seu amigo lhe forneceu imagens de satélite de última geração que lhe deram a resposta que ele procurava. De acordo com as imagens, tem uma grande área quadrada, bem na fronteira entre o México e Belize, que se parece com os restos de uma cidade. William levou as imagens a um especialista em sensoriamento remoto chamado Dr. Armand Larocque, da Universidade de New Brunswick. Eles estudaram as imagens minuciosamente e concluíram que a área poderia ter 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. A comunidade científica e arqueológica enlouqueceu com a descoberta do jovem de 15 anos. Isso poderia realmente ser verdade? Vamos ao contexto. As cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas em meados do século XX. Desde então, ruínas de cidades como Tikal, Palenque e Uxmal foram redescobertas. Os maias eram uma das maiores civilizações pré-colombianas que viveram nas Américas. Eles começaram a se estabelecer na área já em 1500 a.C. Especialistas acreditam que, no seu auge, a civilização maia consistia em mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é uma multidão. E suas cidades eram muito interessantes. Sua civilização se estendia pela península de Yucatán, Guatemala e Belize, no México. Eles sobreviviam principalmente da agricultura, então desenvolveram um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides, praças e até mesmo quadras para jogos com bola. Os maias eram especialistas em construir pirâmides, mas também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com o que tinham de tecnologia antiga, foram capazes de prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, e puderam prever as datas exatas de eclipses. É por isso que a metodologia que William usou para descobrir esta cidade maia muito perdida era incomum, mas não completamente surreal.
Os maias eram excelentes astrônomos, então não seria muito estranho que eles construíssem seus principais feitos arquitetônicos relacionando-os ao céu, seria? E eles não seriam os primeiros a fazer isso. Existe uma famosa área de estudo da egiptologia dedicada a estudar como as pirâmides de Gizé foram construídas em perfeito alinhamento com a constelação de Órion, o que significa que cada pirâmide foi propositalmente construída para se alinhar com uma das principais estrelas do cinturão de Órion. De acordo com William, ele primeiro teve a ideia de olhar para as constelações maias porque não conseguia entender por que esse povo construiu suas cidades onde as construiu. A maioria das grandes cidades, como Chichén Itzá e Uxmal, não estão perto de nenhum rio ou corpos d'água significativos. Em vez disso, elas foram construídas em terras marginais e em cima de montanhas, o que deixou o jovem de 15 anos intrigado. Seu próximo pensamento foi que poderia ter algo a ver com astronomia. William deu o nome de Mouth of Fire, ou Boca de Fogo, para a nova cidade que ele descobriu, e ele até ganhou um prêmio de mérito por seu trabalho. No entanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica, e muitos especialistas maias trabalharam para desmascarar as descobertas de William. Alguns arqueólogos dizem que as teorias da constelação não são científicas. Anthony Aveni, um renomado antropólogo e astrônomo, referiu-se à metodologia de William como um ato de imaginação criativa. Ele explicou que não há como ter certeza de quais eram as constelações maias. Tudo é apenas hipotético. Outro desmascaramento das descobertas de William veio de David Stewart, um estudioso dos maias que disse que o objeto identificado nas imagens de satélite não é nada além de um antigo campo de milho. Sua alegação foi apoiada por uma expedição que ocorreu perto da área em 2021, quando os arqueólogos presentes relataram que não havia nada em tal área. Ainda assim, um garoto de 15 anos quase encontrou uma cidade maia há muito perdida, o que é muito emocionante se você me perguntar. Técnicas semelhantes às usadas por William estão realmente sendo usadas para encontrar civilizações perdidas em todo o mundo. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parchak, as imagens de satélite têm sido fundamentais na descoberta de cidades antigas no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias vasculhando imagens em busca de quaisquer sinais de onde poderia haver cidades tempos atrás. O que acontece, diz ela, é que sempre que você tiver algo enterrado, ele será coberto por vegetação, solo ou areia, ou haverá alguma outra construção moderna em cima. Para avaliar se há algo escondido sob grandes vegetações ou não, ela usa a tecnologia infravermelha, por exemplo. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita de maneira semelhante. Imagens de satélite detectaram uma rede de trincheiras que remontam a de 200 a 1200 d.C. Isso sugere assentamentos que poderiam ter tido cerca de 60 mil pessoas. Mas, neste caso, as imagens de satélite realmente correspondiam ao que se encontrou no solo. Pesquisadores da Universidade da Flórida encontraram diversos montes que eram acompanhados por valas e geoglifos. Os arqueólogos também encontraram restos de paredes cuidadosamente projetadas, centradas em torno de praças, muito parecido com o tipo de construção dos antigos maias. Os avanços na tecnologia de satélites também lançaram uma nova luz sobre antigas cidades maias há muito descobertas, como Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que Tikal tenha sido a capital do antigo Império Maia. No seu auge, era comparável em importância a cidades como Londres ou Nova York no mundo de hoje. É composta por uma série de monumentos complexos. Muitos deles acredita-se terem sido locais de descanso de reis e chefes. Tikal já era conhecida por ter sido grande, mas descobertas recentes mostram que poderia ter sido até 3 vezes maior do que os cientistas acreditavam originalmente. A principal descoberta gira em torno de uma fortificação nos arredores da cidade, indicando o tamanho real da cidade original. E novas descobertas ainda ocorrem. Em 2017, os pesquisadores também descobriram novas pistas sobre as possíveis causas do declínio da civilização maia. Usando dados do sítio arqueológico Ceibal, localizado a 100 km a sudoeste de Tikal, cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmica e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o desaparecimento repentino dessa grande civilização. As informações mostraram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente entraram em colapso em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades maias e começado a causar a dispersão da população. Bom, parece que é um excelente momento para descobrir ruínas antigas. O que você acha? Quer tentar também?
Sob as areias de Luxor, os cientistas encontraram algo que talvez nunca devesse ter sido encontrado: mais de 1000 blocos de pedra decorados que pertenciam ao templo em ruínas de uma mulher faraó. Isso nos fez pensar, por que esse templo foi destruído de forma tão brutal? E quem era essa mulher? Seu nome é Hatshepsut, e hoje ela é considerada um dos maiores faraós do Egito. Mas por muito tempo a história quase a esqueceu. Ela governou durante a 18ª dinastia, de aproximadamente 1479 a 1458 a.C. Ela é lembrada por seus ambiciosos projetos de construção, campanhas militares bem-sucedidas e expedições comerciais prósperas. Acontece que ela foi uma das 4 mulheres a receber o título de faraó na história egípcia. A próxima mulher teria que esperar cerca de 1500 anos para reinar, e essa mulher é conhecida como Cleópatra. A história de como Hatshepsut chegou a ser faraó é a parte mais colorida desse conto. No que diz respeito à maioria das regras dinásticas, geralmente são os homens os primeiros na linha de sucessão aos tronos reais. No Egito era assim também. É por isso que quando o faraó Tutemés I teve uma filha como primogênita, isso foi um grande não no que se refere à sua linha de sucessão. Alguns anos depois, o faraó Tutemés I faleceu. A coroa passou para Tutemés II, que governou por pouco tempo, mas deixou o trono para seu filho pequeno, Tutemés III. Nesse cenário, Hatshepsut era a madrasta desse faraó. Então, o que aconteceu foi que Hatshepsut servia como conselheira de seu enteado, já que ele era muito jovem para governar sozinho. Mas, depois de 7 anos, ela tomou uma atitude sem precedentes. Decidiu tomar o poder e se declarar faraó do Egito. Não se tratava de uma simples tomada de poder. Hatshepsut entendeu que se quisesse governar, teria que se apresentar como um rei legítimo. Em uma atitude ousada, ela adotou o traje real completo, incluindo a barba falsa tradicionalmente usada pelos faraós do sexo masculino. Ela era frequentemente retratada em estátuas e hieróglifos como um homem, usando a túnica e o nemés do faraó, mas não se tratava de se disfarçar. Os especialistas acreditam que ela nunca tentou esconder sua identidade. As inscrições em suas estátuas geralmente incluíam títulos femininos, como filha de Ré, ou estruturas gramaticais que combinavam termos masculinos e femininos, como seu rei, ela mesma. Isso mostrava que, embora adotasse símbolos tradicionais de reis, ela ainda reconhecia seu verdadeiro gênero. Mas ela precisava ir ainda mais longe. Para legitimar seu governo, ela criou uma elaborada história de origem. Ela alegou que a própria divindade Amon havia visitado sua mãe na forma de seu pai Tutemés I e que ela era sua filha divina. Essa não era uma reivindicação pequena. Como os faraós eram vistos como divindades na terra, ao se alinhar com Amon, ela fortalecia seu direito ao trono. Nas esculturas do templo, ela retratava esse nascimento divino com Amon, apresentando-a como sua herdeira legítima. Essas narrativas não eram apenas mitologia, eram ferramentas que garantiam que sua posição permanecesse incontestada. Hatshepsut também recebeu um novo nome, Maatkar, que se traduz aproximadamente como a verdade é a alma do Deus Sol. A palavra Maat era fundamental para as crenças egípcias. Ela representava a ordem, justiça e equilíbrio divino. Esperava-se que os faraós defendessem Maat para garantir a estabilidade do Egito. Ao se autodenominar Maatkar, Hatshepsut provavelmente estava reforçando que era uma governante legítima e de direito. Seu reinado foi realmente grandioso. Ela conduziu o Egito a uma era de paz e prosperidade, lançando grandes projetos de construção e restaurando templos em todo o reino. Sua realização mais famosa foi a construção de seu templo em Der el-Bahri, uma obra-prima arquitetônica impressionante esculpida nos penhascos de Luxor. Hatshepsut iniciou um dos projetos de construção mais ambiciosos da história do Egito Antigo, encomendando monumentos, templos e obeliscos para imortalizar seu reinado. Argumenta-se que ela continuou com a construção da Avenida das Esfinges, uma grande estrada ladeada de estátuas que leva ao Templo de Karnak. Para muitos, sua principal conquista arquitetônica foram os imponentes obeliscos que ela esculpiu em peças únicas de granito. Um deles, pesando mais de 320 toneladas, está de pé ainda hoje. Além de construir, ela expandiu a influência do Egito por meio do comércio. Ela enviou uma expedição à misteriosa terra de Punt, que se acredita ser a atual Somália ou Eritreia, trazendo de volta riquezas como ouro, marfim e animais exóticos. Sua frota de navios navegando pelo Mar Vermelho marcou a primeira missão comercial registrada desse tipo, estabelecendo laços econômicos que beneficiariam o Egito por gerações.
No entanto, apesar de todo o seu sucesso, algo estranho aconteceu após a morte de Hatshepsut. Seu sucessor, ou seja, seu enteado Thutmose III, que havia sido ofuscado pelo governo dela, tomou uma medida drástica. Ele ordenou que o nome dela fosse apagado da história. Suas estátuas foram desfiguradas, suas inscrições foram removidas e suas conquistas foram creditadas a outros governantes. Era como se ela nunca tivesse existido. Alguns acreditam que Thutmose III queria recuperar seu lugar de direito como faraó, enquanto outros sugerem que os governantes posteriores, desconfortáveis com a ideia de uma faraó mulher, procuraram restaurar o domínio masculino tradicional. Essa história fica ainda mais trágica. A luta pelo poder entre a madrasta e o enteado continua, já que, mesmo depois da morte dela, Thutmose III construiu seu próprio templo ao lado do de Hatshepsut no Vale dos Reis. Mas ele construiu seu templo com uma modificação deliberada. Seu monumento foi construído 3 metros mais alto do que o dela. Lembre-se de que isso não foi um acidente, foi uma declaração simbólica. Ele queria ofuscar o legado dela. Mas a história tinha outros planos. O legado de Hatshepsut começou a ser redescoberto no século XIX, e foi somente por meio de uma cuidadosa investigação arqueológica que seu reinado foi devidamente reconhecido. Hoje, Hatshepsut é lembrada como uma das maiores faraós do Egito. Seu reinado, antes apagado, foi reconstruído por meio de constantes descobertas arqueológicas, provando que seu poder e influência não poderiam ser esquecidos tão facilmente. Seu local de descanso foi escondido à vista de todos. Seu corpo foi removido de sua câmara original em um esforço para apagá-la da história. Essa evidência final consolidou seu legado, provando que nem mesmo as tentativas de apagar um faraó poderiam realmente fazê-lo. O grande templo de Hatshepsut, Djeser Djeseru, foi um feito arquitetônico impressionante, projetado para imortalizar seu reinado e solidificar sua conexão divina com Amon. Porém, após a sua morte, seu sucessor, Thutmose III, lançou um esforço calculado para apagar seu legado, e partes de seu templo foram desmontadas. Os historiadores ainda discutem o motivo. Foi uma jogada de poder dinástico, uma tentativa de restaurar o governo masculino tradicional ou uma tentativa de fortalecer a reivindicação de Thutmose III ao trono. Talvez ele fosse apenas um babaca. Seja qual for o motivo, a destruição não foi imediata. Aconteceu décadas após sua morte, o que sugere que pode não ter sido uma vingança pessoal, mas uma estratégia política mais ampla. No entanto, apesar desses esforços, seu templo perdura, assim como sua história, um eco desafiador da primeira grande faraó mulher do Egito. Vamos viajar no espaço e no tempo para outro lugar, Dashur, no Egito. É conhecido por abrigar vários locais de descanso de pessoas no Egito Antigo. No ano de 2017, os cientistas descobriram uma pirâmide há muito tempo perdida. Eles ligaram rapidamente para o Ministério do Turismo e Antiguidades, pois suspeitavam que seria algo grandioso. Diferentemente da maioria das pirâmides encontradas na região, essa estava completamente lacrada. Levantar a pedra angular foi um processo delicado. Quando finalmente conseguiram abrir a pirâmide, eles esperavam encontrar uma câmara intacta. Em vez disso, era um caos. O local havia sido saqueado e os itens pessoais da pessoa que havia falecido estavam espalhados por toda parte. Mas no meio dos destroços foi encontrado um baú. Usando a mais recente tecnologia de escaneamento, eles conseguiram ler os hieróglifos danificados em sua superfície. O que encontraram foi inacreditável. O nome inscrito ali era claro como o dia: Princesa Hatshepsut. A descoberta, feita em 2017, também gerou muitas perguntas. Após uma análise mais aprofundada, os cientistas descobriram que os restos mortais pertenciam a outra Hatshepsut. Pertenciam a uma princesa que viveu durante a 13ª dinastia do Egito. O fato de seu local de descanso ter sido saqueado antes de ser lacrado fez com que os cientistas se perguntassem: será que esses povos antigos estavam tentando esconder algo sobre essa figura pública? E por que não há quase nenhum registro sobre ela na história do Egito Antigo? Fique ligado!